E aí, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos... Davi, Eu só tô vendo se eu tô arrumadinho, bonitinho. o engomadinho, Davi. É o partido da... Como é que é o nome dela? Ela só aparece na eleição. Marina Partido Silva. Verde. É um homem sustentável, né? Eu tô Adoro. Vê se tá na moda, vê se tá na moda. Leva ela pra Copa e quer procurar petróleo na Foz do Amazonas. Que maravilha. O Brasil não é para amadores. Jamais. Nosso braço direito de jornalista, o João Eduardo. Muito obrigado pelo convite novamente. Espero não falar tantas bobagens, porque no último nós apanhamos muito. Tamo aí, nem Eu espero. Dá engajamento? Minha mãe fala assim, por que meu filho, você chegou em casa agora, sua orelha tá tão vermelha. Bateram no você na rua. Falou, não, mãe, andei falando aí sobre certas aparições de Nossa Senhora. Por isso que eu apanhei. Nosso intelectual, Padre Samuel. É uma alegria estarmos aqui, né? Estamos aqui para partilhar e Lembrei de compartilhar Pedro com agora. você. Pedro falava assim, nossa, mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos fazer algumas tendas. Vamos. 4. Já é uma tenda. 4 tendas. Que Elias não nos escute. Amém. Meus amigos, as redes sociais assim, se tornaram, digamos que o principal, né? Veículo de comunicação. Infelizmente. Alguns... E de censura. E Obrigado. pode ser. No entanto, você acha... Fake news e de mentira. Você acha fofoca, você acha fake news, você acha receita, você acha algumas pessoas falando bobagem, igual o Papo de Sacristia. Com certeza. Mas- E esse eu quero que todo mundo veja. Por favor. A gente falando bobagem? A Com gente falando certeza. bobagem? Nossas bobagens aqui são sacrossantas, praticamente. Tem que- Agora, o que vocês acham da presença da igreja nas mídias? É essencial para evangelização ou é só um... Mas a igreja sabe Mais que é ou menos. mídia social? A igreja católica? Tá aprendendo agora. ela- Obrigada pela pandemia. Porque senão ia cair dízimo, né? Se não transmite missa, não ia ter dízimo. A Pas- Aí compra uma câmera aqui, faz a Pascom. A Pascom deu uma Antes a elevada, Pascom né? só cuidava daquelas lâminas de projetor, que nem Data Show tinha. Retroprojetor. Isso, nem Data Show tinha. Aí compra uma câmera aqui. Sem contar que nunca acompanhava as músicas, Nunca né? tava na mesma. Não, nunca tava na mesma. Acho que, para dar um exemplo meio engraçado aqui, a gente teve um padre de algum lugar, Em Narnia. que agora eu não vou me recordar, é em Nárnia, né? É em Nárnia. E ele falou assim, hoje eu vou transmitir a missa pelo Instagram, tava no auge da pandemia. Ou eu que ri. A pandemia teve bons memes, né, da igreja. Ele gostava de celebrar a missa pelo Instagram. Não, cara, ele era um padre bonzinho. Ele celebrava bem a missa e tal. Só que ele foi colocar um fundo lá no Instagram. Acho que ele queria colocar um fundo do Sagrado Coração eu de acho que eu Jesus. lembro disso. E ele colocou um fundo de cachorrinho. Eu lembro Aí disso. ele tentou trocar o fundo do cachorrinho, ele colocou um fundo da Barbie, né? Aí começou, sou a Barbie Girl, e ele celebrando lá. Na verdade, então, teve um que teve umas coisas no rosto dele. teve um que colocou no rosto, apareceu uma alegoria de carnaval, assim. Então, acho que a primeira coisa pra gente trabalhar as mídias sociais dentro da igreja é a gente aprender a compreender, aprender a mexer, sim, faz parte do processo, claro, mas eu acho que é a boa vontade da gente querer se aventurar num mundo, né? É meio ser Que é Cristóvão desconfortável Colombo. ainda pra igreja. Justamente. Católica é. É querer... Protestante não, mas católica é. É querer... Os protestantes se dão muito bem com as mídias sociais. Muito. É o que garante boa parte do dízimo dele. Eu acho que é querer se aventurar nas redes sociais, principalmente para as pessoas que são mais céticas desse mundo da internet, elas quererem se aventurar para aquelas águas mais profundas, né? Lembrar de Isaías aqui, né? Recordai-vos do que se passou outrora. A gente recorda, mas a gente quer ir para frente. Então, a gente lembra que há um caminho novo, aqueles mares nunca antes navegados, né? Claro. Então, Eu acho que a igreja também peca um pouco, porque ela pensa nas redes sociais como apenas instrumentos. E elas não são mais instrumentos. Elas são sistemas culturais. Exatamente. De informação, sim, mas também de interação e, sobretudo, de participação, de construção do conteúdo, onde quem está consumindo também é sujeito. Isso para a Igreja Católica, essa ideia de uma coisa que se constrói das bases é muito complicada para ela. Ela tem um pouco de, entendeu? Vem do Papa, uma comunicação radiofônica, Pio XII, falando com os braços estendidos. Agora, essa ideia de uma coisa que daqui de baixo vem, se for Centro Dom Bosco, então, ou se for... Aí dá problema. Nossa Senhora, aí que começa. Não pode. É sinodal. Até São Centro Dom Bosco não é o caso, porque eu acho que eles aí já vão para uma outra vertente que não é boa. Falaremos disso, se Deus quiser, daqui a pouquinho. Mas, assim, eu acho que às vezes precisaria de mais sinodalidade ou senoidal, como é a comunicação, né? Então a igreja precisaria disso. Já tem resistência. Ainda tem. Mas é o caminho. Se ela não for, ela vai ficar para trás.
ela vai ser ignorada. Se a igreja não estiver nas mídias, se ela não aprender a dominar essa linguagem, se ela não entender esses sistemas culturais por detrás do Instagram, do TikTok, do YouTube, ela vai ficar para trás, ignorada, simplesmente. Acho que a palavra de Deus tem que ser pregada sobre os telhados, né? Jesus disse, né? O que eu vos disse aos ouvidos, pregai sobre os telhados. Claro. Eu acho que O telhado hoje é o Wi-Fi. Eu acho que o telhado antena. hoje é o Wi-Fi, é a antena, é o celular, né? Por exemplo, a gente tá aqui, eu tô com esse iPhone 14, que eu particularmente... Vocês prestaram não gosto. atenção na ênfase Né? paraverbal. iPhone. Então, 14. que faz parte da vida da gente. Por exemplo, eu não queria gastar o dinheiro, Não, fui não- obrigado a gastar para comprar um telefone Claro. desse. Mas eu precisei, porque é o meu instrumento. Para quem de trabalha com a trabalho. comunicação, tem que ter um celular Pra bom. gente evangelizar com qualidade, a gente precisa ter Claro. bons equipamentos. Olha, por exemplo, olha esse microfone aqui, olha. Esse microfone. Oferecido por quem? Z2 Oferecido por Z2 Comunicação, que é a melhor empresa de comunicação desse estado de Minas Gerais. Claro, é. Maravilhosa. Z2 faz o Pix, hein? É, maravilhoso. Então, assim, a gente vê que há um investimento. Quando a gente está aqui num estúdio bonito, quando a gente está aqui numa A mesa de mesa devotos também, com um né? Vamos fundo valorizar. bacana, a gente está valorizando você. Você mesmo aí, ó. Você que está acompanhando, você que está na sua casa. Vai aparecer um agora, QR Code aqui você na que sua tá tela? gravando. Você que é da família dos devotos. Devotos Papos Sacristia. Então, você que está vendo que teve um investimento aqui. Teve um investimento. E a gente quer fazer o melhor por você e para fazer você não somente te evangelizar, mas trazer para você um conteúdo que vai fazer você aprender. Se não aprender, vai fazer você pensar pelo menos. Isso é tudo evangelização. Isso É, tudo e faz é- parte do processo. E é bacana quando alguém te para na rua e fala, tô acompanhando o Papo da Sacristia, Padre Claro. Samuel é muito Aconteceu comigo inteligente, recentemente. demais. Acontece muito comigo, como vocês sabem, eu moro em Caeté, isso acontece demais comigo. Todo mundo me para. Isso é bom, isso é Esse dia bacana. eu até comentei com meu pai que eu teve um dia que eu estava chamando a atenção de um determinado aluno. Aquele tipo assim, bem Aquele suado. Aquele que é aquela, Fim sem mãe. aquela prova, né, que Jesus nos manda, né, para testar a nossa paciência. A gente pede para Deus dar paciência pra gente, traz o teste pra gente. Eu tava brigando, espumando pela boca, ele simplesmente me interrompeu e falou: eu te vi na TV. O jeito maravilhoso de falar, não fala mais nada. Eu falei, obrigado. Tinha pegado o menino que foi solto. Aí eu falei, obrigado, que bom que você acompanhou, mas você vai ficar de castigo do mesmo jeito. Vou te Mas dar dislike. eu acho que é tão bacana o reconhecimento, não só saindo um pouco do tema, eu acho, mas acho que depois dá pra gente voltar a ele. É tão bacana o reconhecimento das pessoas. Por exemplo, esses dias eu estava fazendo uma matéria na Praça 7, que é onde você se encontra com o mundo, né? Eu acho Tem que de tudo ali. Consegue de tudo, exatamente. se na Avenida Paulista você se encontra com o mundo, pelo menos com o Brasil e com a América Latina, você se encontra na Praça 7. Ali você vê índio da Venezuela, você vê gente da Colômbia, você vê gente da Bolívia, do Peru, gente das Só não tem o Guianas. tamanho da né? Avenida Paulista. Compra o ouro, vendo ouro, 2 por R$1 e vai. Foto e na hora. Foto na hora, foto. E por aí vai. E é o lugar onde eu mais gosto de fazer matérias. É na onde Praça tem um 7. obelisco, né? É onde tem o obelisco da Praça 7, né? Então, é o lugar mais referencial de Belo Horizonte. E eu fui abordado ali por algumas pessoas. Cara, eu acho que eu vi você na TV Horizonte. Vi você no Papo de Sacristia. É você mesmo? É o menino da Itatiaia? É esse menino. Entendeu? Então, assim... não que eu queira ou que eu goste de ser famoso ou conhecido, não é isso o caso. Mas eu acho que quando a gente é reconhecido por algo que a gente faz, é sinal que a gente está fazendo bem feito, né? Que é a questão da influência. Que é a claro. questão da influência. E eu acho que o Papo de Sacristia hoje exerce um papel interessante nisso que a gente diz de influência católica. Se o nosso papo é de ser influência dentro da igreja, né? Não que eu queira ser um influenciador longe Claro. de mim, mas acho que quando a gente se presta a um papel desse que nós estamos prestando, acho que é um bom caminho fazer isso que nós estamos fazendo aqui, né? E eu gosto do estilo do programa também, porque o nosso caso, é claro, sempre aprendendo, errando, acertando, mas é Estudando leve. sobre os é assuntos leve. também. Eu acho E a que é uma gente característica e a interessante. gente ouve cada crítica, nós lemos cada comentário. A gente ignora também. Gente, tá ligado? alguns Ignora. A Eu- gente fala aqui, ó, esse aqui vai pro inferno, ó. a gente ri de alguns comentários, entendeu? Aí- Mas a essa- gente ouve é. muitos comentários também, a gente leva em consideração. você É, geralmente vantagem. é 90% elogiando o Davi, 5% chamando o padre comunista e o outro 5% chamando o Bruno de
burguês safado. Geralmente ele é assim. Mas eu acho que é interessante porque nesse estilo de influências católicos e por aí vai, é um programa que coloca o contraditório à mesa. Que nenhum outro nível católico como podcast ou ligado a algum movimento e por aí vai faz isso que a gente faz. Né? Somos poucos, né? No meio católico nós somos bem poucos. Claro. bem Mas acho que é não se dá interessante muito bem com porque mídia social, pelo jeito. Mas a é porque Igreja nós- Católica perdeu esse time. Ela já foi muito Vamos boa chegar lá, vamos na chegar Mas é lá. porque a gente vanguarda. está vivendo um momento hoje, algo que nós conversávamos um pouco antes aqui, para você que está nos acompanhando. A gente está vivendo uma fase absolutista dentro da fé, em alguns locais. As pessoas estão muito absolutas, padre. As pessoas estão muito absolutas. O fundamentalismo tá voltando, E quando eu digo absolutas, é do absolutismo mesmo, dos reis Luíses e outros da França, aquele momento onde o rei era Deus, né? E A ideia da cristandade, a ideia de uma cristandade. isso, uma cristandade absoluta que não quer o diálogo. Né? Eu acho que a gente está vivendo um momento hoje em que a igreja ela está muito segmentada. Né? Eu acho que uma das grandes preocupações do Papa hoje é ver essa igreja rachar. Ele poderia Será falar, que ele também "Senhor, não está sendo uma influência do racha, só não? que o que acontece? O próprio Papa está tendo uma certa influência sobre esse racha que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E os grupos, essas divisões, elas já aconteceram. O que tinha que rachar, já rachou. Entendeu? E não há diálogo entre essas rachaduras que a igreja formou. Aí Mas eu a faria- igreja prefere estar rachado do que estar separado, Mas, despedaçado. Claro, mas aí eu faria algumas observações, né? Nessa perspectiva que o João acabou de colocar, eu acho que para a Igreja Católica sempre foi muito difícil conciliar opiniões diferentes. Não obstante, essa seja a sua vocação, de nome, de prática, Claro. e por aí vai. Hoje as redes sociais dão voz a isso. Então fica muito mais claro as diferenças e as divergências de cada movimento. Inclusive, alguns se sentiram sufocados, que é o caso dos movimentos mais à direita. Nossa. Então, houve uma tendência mais à esquerda na igreja no Brasil, que acabou tendo suas vantagens e virtudes, mas também os seus suas deméritos. vantagens. Isso acabou gerando uma panela de pressão que está aí nesses grupos esquizofrênicos. Eu acho que hoje a gente vive o advento... Catolibãs, como diz um padre que gosta muito Catolibãs. aqui, né? Catolibãs. Aqui mas rapidamente, concluindo, hoje, até em nível de média, né, isso é fato objetivo, está estudando comunicação, o número de influências católicos é maior do que o dos protestantes. Em grupos, é maior. Eu acho- Sobretudo por conta dessa capilaridade que a Igreja Católica tem. Eu acho que a juventude hoje, ela tá, principalmente os jovens, eu acho que a gente pode puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, né? Eu acho que os jovens hoje, eles estão mais animados a produzir conteúdo católico. Hoje eu vejo de uma forma muito transparente as paróquias mais preocupadas em formar, por exemplo, PASCONs. Gente, quantas formações de PASCON eu dei nessa minha vida nesses últimos 10 anos? Eu visitei paróquias do estado inteiro, dando formação para PASCON, para criar PASCON. Como você aliar princípios por exemplo, da assessoria de comunicação, que é a minha cadeira, né, a minha formação principal, assessoria de comunicação e gerenciamento de crise, é o que eu estudo, é o que vai ser o projeto do meu mestrado, se Deus quiser. Então, aliar isso com a parte do querigma, do anúncio primeiro do Evangelho, né? Porque, só contextualizando, a pastoral da comunicação nas paróquias, ela não pode ser simplesmente uma assessoria de comunicação integrada. Ela tem que mural evangelizar. digital. Um Não pode ser mural mural digital. digital. Ela precisa evangelizar. A PASCON é uma pastoral como qualquer outra, então ela precisa evangelizar através do papel dela. É um braço da evangelização dentro de um... Justamente, ela é uma pastoral como qualquer outra, né? Então a pastoral da comunicação ela não pode ser enxergada, dizemos assim, como uma assessoria de comunicação integrada como qualquer empresa tem, e ela também não pode ser enxergada apenas como uma pastoral única, como qualquer outra. Ela tem que trabalhar esses dois vieses. Né? Ela tem que trabalhar essas duas linhas para ela poder funcionar como ela precisa funcionar. Se ela trabalha com um braço só, ela vai ser maneta. Ela vai ficar devendo alguma coisa. Ela precisa trabalhar esses dois contextos. Isso é um desafio para as igrejas de uma maneira Justamente. geral, porque nós temos, por exemplo, eu falo por experiência própria aqui em Belo Horizonte, aqui em Modéstia Fava, quando eu saí da teologia, depois fui saber que os professores do instituto pediram para que eu pudesse ir para fora para estudar teologia e por aí vai, né? E aí Dom Valmor disse, não. Aí, nossa, Dom Valmor não gosta do Padre Samuel? Não, porque ele falou, não, colocava o Padre Samuel
para poder ficar estudando um conteúdo, repetindo para a sala de aula, ele vai falar para um grupinho. Ele tem que ser da área da comunicação, estudar a comunicação, entender como funciona a lógica e por aí vai. Daí o que eu estudo como pós-graduação. Então, mas em 100 anos, acho que seria o primeiro padre da Arquidiocese a estudar comunicação. Então, veja. Bom, A Arquidiocese bacana. já formou teólogos e filósofos, a Arquidiocese de Belo Horizonte, do Alberto Antoniazzi, Nossa. do Frater Henrique, e por aí vai. Qual é o expoente? Futuramente da do Padre Samuel, Não, né? eu não vou me comparar Essa esses lenda. grandes. Não vou me comparar esses grandes. Mas entenda, Mas a vai entrar na sensibilidade, missa. a sensibilidade que Dom Valmor tem disso. Olha, nós precisamos de alguém que entenda a comunicação, que estude, que não tenha só intuições, talento, mas também tenha estudo nessa área, né? Mas aí eu, até fazendo um elogio ao Dom, Claro. que é meu amigo, uma pessoa que faz parte muito da minha vocação, acho que me tornei o melhor católico convivendo com Dom Valmor. Né? A última vez que me encontrei com o Dom Valmor, estava eu e este aqui, né? Ele lá no ria Palácio da dessa Liberdade. Ele ria de nós dois, sentava lá e a gente conversava e ele ria e perguntava as coisas, né? Abraço pro Dom. Mas uma coisa que o Dom tem é pensar as coisas à frente, que é uma coisa que eu aprendi com ele. Uma coisa que eu aprendi com ele. E é uma coisa que eu tenho falado para alguns políticos que eu tenho dado consultoria, porque eu também trabalho com isso, né? E eu tenho falado assim, olha, pra gente Bombril, pensar... né? Ganhar dinheiro, né, filho? Então, Mas assim, a comunicação tem muito isso, né? Ela tá em tudo. Tá em é tudo. comunicação, né? Então, eu tenho falado com as pessoas assim que principalmente querem se envolver num processo político, nessa eleição que vai vir agora. A gente precisa pensar as coisas daqui a 20, 30 anos. Ou seja, Abre aspas, você pensa em ser político algum dia? uai, quem sabe? Ainda Fecha bem que ele aspas. respondeu, mas foi muito sincero, porque geralmente fala assim, não, eu não, que isso, de maneira nenhuma, não, Não, é política. bom, a sinceridade é boa. Se uma coisa... Se uma... Inclusive, queria pedir voto pro candidato. Porcaria nenhuma. Sem... Meu cliente... Ai, a minha cadeira até baixou. Cuidado, hein? Mas o que acontece... Espíritos dos políticos. Eu acho que é o Padre Quevedo que ficou da gravação anterior aí na mesa. Mas o que acontece? Eu tenho dito aos políticos que eu assessoro assim, olha, o que você quer da sua cidade, o que você quer de você mesmo daqui a 30 anos? O Dom Valmor que me ensinou isso. Ele falou, olha, o que nós queremos dessa Arquidiocese de Belo Horizonte daqui a 30 anos, daqui a 50 anos? O que nós queremos dessa Arquidiocese? Né? O investimento que é feito no Padre Samuel, seja no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, seja na direção da TV Horizonte, da Rede Catedral, coisa que ele tem feito com muito esmero, com a maestria gigante que já é reconhecida nos meios de comunicação nossos aqui de Minas, dá a entender isso. Nós precisamos de investir em gente que ame a comunicação. A gente só vai conseguir fazer uma boa comunicação se a gente investe na gente mesmo e se a gente gosta daquilo que a gente faz, né? Não tem jeito. Eu me considero um bom comunicador porque eu gosto de comunicar. Não adianta eu se querer ser um comunicador se eu não quero ser um comunicador. Mesma coisa de me falar para eu ser professor de matemática. Eu odeio matemática, eu não vou ser bom professor de matemática porque eu não gosto de matemática. Claro. Né? Eu não vou ser um bom pedreiro porque eu não sei nem pegar na colher. E na Igreja Católica é paradoxal que nós tenhamos padres que não sejam bons comunicadores. Isso aí é uma das nossas maiores chagas. Esse é um problema. Que inclusive não dominam os instrumentos atuais de comunicação. Aí entra, nessa perspectiva da orfandade, esses influências hoje. E tem bispos que ficam descabelados com isso. Mas como que a CNBB faz um documento e aí isso não chega? Eu faço uma crítica aqui e já fiz a quem é de direito. Cadê a Bíblia digital da CNBB? Nunca vi. Não existe. Pesquisa agora no Google uma versão da Ferreira de Almeida, que você vai ver que ela já está na internet há muito tempo. Eu tenho uma aqui, inclusive. Pois é. Então perceba, olha para você ver. Então a própria igreja... Só traduz aí o que é Ferreira de própria Almeida. Feira de Almeida é a Bíblia protestante. A tradução dele. Então, quer dizer, isso é uma coisa para jogar na nossa cara. Cadê nossos aplicativos? Cadê nossas Bíblias? Cadê o que é nosso católico? Então, nós estamos renunciando a esse lugar. Então, não adianta criticar que Santo Dom Bosco, que não sei o que consegue ter seguidores e influenciar. Eu já falei isso, inclusive, com um bispo de Madagascar. Não sei o que, porque tal lugar, o padre de tal lugar, aquela coisa toda. Eu falei assim, concordo com o senhor. Concordo, mas onde é que estão os bispos? E os padres? Cadê os vídeos sendo gravados? Cadê a Assembleia da CNBB? Cadê o podcast dos bispos? Uma coisa que eu... Porque são às vezes, aqui com todo respeito à nossa mãe, que é a Alguém igreja, assistiu um vai fazendo uma podcast? crítica,
Mas isso Será que eu tô que alguém dizendo. existe? Por exemplo, você manda um cara para poder estudar fora, ele se torna um exímio teólogo, faz livros e teses, e bispo de não sei o que, referência, tá vestido com pedrarias e plumas e paetês. Tem que ser assim mesmo, tem que estar bonito, com as rendas da vovó. Mas como tem que diz o estar na Papa. internet, né? Mas tem que produzir e tem que comunicar aquilo. Porque nós temos teses magistrais em bibliotecas católicas e um povo que perece por falta de conhecimento. Mas será, Ai, Oséias! mas Oséias, será o que meu é porque o povo conteúdo se perde. Meu nome é Enéas. Mas será que é porque o repertório católico é mais denso e mais extenso e não costuma caber em páginas de internet? Acho que não, porque os influencers novos agora, esse pessoal aí que eu até citei um Tá nome deles, colocando, Tá colocando. tá colocando. A questão é que você se Vocês expõe. querem citar nomes dos influencers? Ou Não vou, melhor, porque eu não quero pagar podemos. processo. E tem esse, acho que o Centro Dom Bosco é muito forte, é nível mais tradicional. Tem Padre Paulo Ricardo, tem, por exemplo, deixa eu ver um outro desses mais tradicional. Aí, Mas o Padre Paulo Ricardo, por exemplo, ele é um influencer. Se é considerado influencer, Eu muito acho, que antigo. eu acho que um dos maiores... mas um dos primeiros a se embrenhar nessa ideia do digital. Ele é relativamente antigo, mas assim, um dos primeiros a dominar melhor esse âmbito Eu digital. acho, pode ser. Eu acho que o maior curso online. influencer católico hoje, se a gente for pegar o maior influencer católico que eu tenho minhas críticas, Aham. mas é uma pessoa que eu acho que já prestou um grande bem para a igreja, hoje é o Padre Fábio de Mello. É, o católico é. Eu acho que ele é o O rei maior da dança- o rei da influencer. dança dos famosos. Mas eu acho que É. eu acho que o Padre Fábio se perdeu em alguns Pode ser. momentos e agora ele tá Agora tá procurando voltando e pra agora casa procura paterna. voltar Pra casa paterna. por uma influência da canção nova. Ó, Uma influência da canção nova. Você sabe e não vai dizer. Nós sabemos e não vamos escutar. Aí você. Pronto. Dizer nada. Mas assim, eu acho que o Padre Fábio exerceu uma função muito grande como influencer digital, inclusive trazendo outros Pode padres. ser de uma época que nem era considerado influencer, né? Não. Assim, e hoje o Padre Fábio ele tem hoje eu não sei como vai ser a partir de agora. E ele é seguido por milhões de pessoas. A conta dele, eu acho que ele é o maior influencer católico do mundo. Eu acho que o Padre Fábio Se não é o maior, possivelmente é um dos Vou maiores. consultar aqui enquanto você fala quantos seguidores eu tenho, mas eu acho que é mais ou menos 10% da população do país, se não for mais. E o Fábio ele tem uma facilidade muito grande de falar com vários tipos de pessoas religiosas e pessoas que não são religiosas, porque o discurso dele não é um discurso de dogma, né? Ele é um São 26 milhões de pessoas. então. É muita gente. É muita gente, né? Um país que não tem isso. Então o Padre Fábio, mesmo. eu estive com ele recentemente, eu entrevistei, nós falamos muito sobre coisas da Ele vida, mostrou né? a abelhinha na mão pra você. Mostrou a abelhinha na mão. Eu gosto muito do Fábio, é uma pessoa Padre muito Fábio bacana. de Mel. Eu tenho minhas críticas a ele quanto ao sacerdócio dele, é o jeito que ele leva o sacerdócio. Mas isso aí é uma coisa dele e é minha pessoal, não tem nada a ver. Ele tem uma paróquia, alguma coisa assim? Não. Tem? Ele tem uma liberação da diocese de Taubaté para ele exercer a função dele de padre. Na paróquia Trabalhando. Luciano Huck. Eu fico imaginando a reunião. Na paróquia Luciano Huck. Eu fico imaginando uma reunião do Dom Wilson com o Padre Fábio. Vai sair do Luciano Huck aí, não? Dom Wilson, que foi bispo nosso aqui em Belo Horizonte. Nós Abraço mandamos aí. ele lá pra Taubaté. Mandamos para Taubaté. Boa. Nós fizemos música pra ele na época do seminário. Agora eu posso falar, o seu padre, mesonera. Passagem, só de ida, né? Gente boa. Mas, Amarrado, tô brincando, gente boa. nossa, você sabe que depois disso aqui nós teremos vários problemas. Mas aqui, falando do Fábio, ele é uma pessoa que tem uma influência muito grande dentro da igreja. E a partir dele vieram outros, como por exemplo o Padre Reginaldo Manzotti, né? Que é um outro fenômeno, né? Mas eu acho que. Mas o primeiro foi o Padre Marcelo Rossi, Mas eu acho. claro. Mas Mas o não é da Marcelo, internet. mas o Padre Marcelo, ele É mídia não, tradicional. O Padre Marcelo é da mídia tradicional, o Padre Marcelo é do rádio. O Padre Marcelo é da televisão, né? O Padre Marcelo, quando a Globo viu aquele fenômeno numa paróquia de esquina na região sul de São Paulo, Santo Amaro, né? A Globo falou, nós precisamos levar esse padre, porque a Globo... Que a Globo viu anjos voando naquele Não, lugar. a Globo não aguentava transmitir mais a missa com os bispos caindo os dentes. A Globo não dava conta disso mais. Porque não dava audiência, não vendia. Então a Globo falou, não, vamos trazer aqui Já o que tem padre. que ter missa e não pode combater a Record, né? Aí abriu aí a saga dos padres com sobrenome italiano, né? Há uma entrevista, eu convido até vocês a pegarem depois, em um outro podcast, chama-se uma entrevista com o Dom Fernando Figueiredo, que foi o bispo do Padre Marcelo a vida toda, né? Foi o primeiro bispo de Santa Amaro. Dom Fernando teve uma passagem muito bonita aqui pro Teófilo Otoni, fez um trabalho muito bonito aqui, franciscano. Patrólogo. Patrólogo, escreveu um livro agora sobre patrologia que eu tô lendo,
Maravilhoso, Estudo dos fantástico. padres do primeiro século da fé cristã. Justamente. Os primeiros séculos. Maravilhoso. Então, compreende muito de coisas que a gente já falou aqui, inclusive. Mas... Os padres são os pensamentos de Agostinho, Ambrósio, Ah, Atanásio. Os primeiros papas, assim, ou papas e padres famosos, né, que escreveram, os primeiros filósofos da igreja, né, para ser mais exato. Agora, o Dom Fernando, ele conta nessa experiência como que foi difícil trabalhar com o Padre Marcelo, porque o Padre Marcelo era um padre excelente, muito bom, maravilhoso, mas ele era perseguido pelo próprio Vaticano. Havia suspeitas. Havia em relação a- suspeitas em relação a ele, porque o próprio Vaticano não entendia a máquina que era o Padre Marcelo. Porque o Padre Marcelo é uma máquina de fé. Alguém deveria ter feito para eles como Jesus fez com Natanael. Coisas piores do que isso vereis. E a igreja está vendo hoje. Muito pior, E a igreja está claro. vendo hoje coisas muito piores. Porque o Padre Não que o Padre Marcelo seja uma coisa pior, tô dizendo assim, mais intensa. mais né? intensa. E o Padre Marcelo, a explosão de fé dos anos 2000, principalmente do apogeu da chamada renovação carismática católica, nós devemos ao Padre Marcelo. Claro. O Padre Marcelo cantou uma missa que entrou pro Guinness. Só pro Guinness. Uma missa que foi cantada por ele e pelo Roberto Carlos, em São Paulo, para 4,5 milhões de pessoas. Então, quem consegue isso merece um Guinness. Merece um reconhecimento. E a igreja se assustou com isso. Porque a palavra do Padre Marcelo, uma época no Brasil, tinha mais força que a do Papa. Não, o Isso caso é do Padre verdade. Fábio de Mello, por exemplo, eu não tenho dúvida que ele tem mais influência que o Papa. Claro. Quando eu vou a nível até de experimentação, né, técnica da coisa, eu reparo, uma missa no Vaticano, coloco o Vatican News lá, no mundo inteiro o Papa celebra. No mundo inteiro, há umas 10 mil pessoas no YouTube simultaneamente falando Padre Fábio de Marcelo. Mello, são milhares. São milhões, chega a ser milhões. Milhares de E pessoas Padre Marcelo acompanhando. Rossi, né? Vocês não devem se lembrar, mas eu sou um pouquinho mais velho que vocês, eu me lembro. Ele arrebatava. Claro. Ele arrebatava isso e era muita. E continua arrebatando. Aí quer dizer também do CD Manzotti, dele. eu acho que são movimentos interessantes. O Marcelo, numa Tinha- mídia... naquelas fitas, minha mãe tinha Claro. umas rádios de fitas. sabe? Gente, minha Ele mãe... aparecia todo domingo ele tava no Não, programa não vamos do longe. Gugu, que Deus o tem em bom lugar que vai precisar. Mas todo domingo ele Junto tava com a banheira do Não, na Gugu. banheira do Gugu, né? Ele parou. Ele parou de ir. Depois que aconteceu aquela questão lá com o Lafon, que ninguém sabe se é verdade ou não, é que deu uma diminuída. Há uma corrente que fala que o Jorge Lafon, antigo Vera Verão, Que Deus ficou o tem em bom doente. lugar, né? Que Deus tem em bom lugar, ficou doente por conta do Padre Marcelo, né? Mas isso é uma outra história. Mas o Padre Marcelo, ele, junto com o Gugu e junto com outros apresentadores, aí, o próprio Luciano Huck, Faustão, né? Esses grandes da televisão brasileira, alguns até nos deixaram, eles fizeram esse novo mover da igreja para os anos 2000. E lembrar que os anos 2000 era um ano de jubileu, né? A igreja estava vivendo o seu novo milênio. E com o novo milênio, a igreja meio que se preocupou em dar essa nova roupagem, né, para a fé. Os próprios meios de comunicação estavam cansados daquela mesmice. Entendeu? Daquela mesmice, aquela missa. Talvez eu esteja até blasfemando, viu, padre? Você perdoa. Né? Você vai pro inferno sozinho. Não. Puxo você por esse clésima. O Deve estar cheio de clésima lá. o povo estava cansado daquela missa de sempre. O povo estava cansado daquela missa de sempre, com aquele cardeal de sempre, com aquele bispo de sempre, com aquele padre falando daquelas mesmas coisas de sempre. O povo queria algo diferente. O povo queria, vou até parafrasear uma música do Padre Marcelo, o povo queria mergulhar nas profundezas. Entendeu? O povo Ou na queria... superficialidade. Mas enfim, É. o que eu ia dizer também, né, estava concluindo o raciocínio, na pergunta que o Marcos colocou, com relação às influências, né, acho que é importante citá-los e colocar perfis. Colocou o Marcelo, mídia tradicional. Aí vem o Padre Fábio de Mello, que é um padre mais gourmet, né? E eu acho que o Manzotti é muito interessante, porque o Manzotti, acho que desses, até o Marcelo nem tanto, mas bem mais do que o Fábio de Mello, ele encarna o perfil do padre. Se vestir como padre, falar como padre, a fala dele está muito ligada a essa ideia da evangelização e por aí vai, coisa que eu não estou dizendo que seja ruim, mas que eu não vejo tanto no Fábio de Mello. E o Fidelis? Eu? Que isso? Coitado de mim. Falava com uns amigos recentemente que eu acredito que o Padre Samuel hoje é o padre influencer da Arquidiocese de Belo Horizonte. Eu acredito nisso. Minha linha, eu acho... Fazendo uma homilia lá. A minha linha, eu vejo que ela é profundamente marcada pela Arquidiocese de Belo Horizonte. No sentido de uma lucidez, no sentido de uma sobriedade, no sentido de um evangelho que tem uma comunicação com a existência das pessoas,
que não é apenas sobre livros, mas é sobre alma, sobre afeto, sobre proximidade, sobre fé experimentada e vivida, né? Então, eu, se posso ser considerado um influencer católico, me preocupo muito com isso, com o evangelho que tem a ver com a vida das pessoas. Eu acho que o evangelho ele tem que significar, segunda-feira de manhã, alguém entrando no ônibus, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer com a minha vida? E um sorriso ao motorista dizendo bom dia, é ali poder se entender como um sacramento de Cristo. Minhas homilias são feitas para isso. Encontre Cristo no MPB, em Rita Lee, na sinuca com seus amigos, encontre Cristo nas suas contradições, né? Eu me vejo assim, não quero ser taxado nem como direita, nem como esquerda, não sou desse ou daquele movimento, não sinto que eu estou ligado, não gosto muitas vezes de pessoas me seguindo, tanto que não valorizo demais as minhas redes sociais pessoalmente falando, mas me entendo como uma voz, né, que clama no deserto aí, né? Preparai o caminho. E Tipo me isso. vejo também que posso dar contribuições a outros que virão depois de mim, sobretudo. Essa é uma preocupação, né? Padres que se comuniquem bem, porque eu, como seminarista, sofri demais no sentido assim, de entrar numas missas. É isso aí que você está falando. Pelo amor de Deus, tem umas missas que a gente participa em Madagascar, que pelo amor de Deus. Ah, não. Eu me remexo muito, não tem. Eu me remexo muito. Não. Mas eu acho que, pegando uma carona no que o padre Samuel está dizendo, quando a gente diz em influência, a gente pode até sair um pouco da internet para a gente dizer no sentido literal. O padre, o católico, ele pode exercer uma influência muito grande na vida dos outros. Nós temos um amigo em comum que é padre, que eu não vou dizer o nome, mas você sabe quem é. Ele está em uma determinada paróquia, de uma determinada cidade, e ele está arrasando com os outros. É o padre também. Ele está arrasando com os outros padres dessa cidade. Ele lota a igreja completamente, a ponto até dos outros padres ficarem até um pouco chateados com ele. Por quê? ciúmes. Por quê? Por que está acontecendo isso? Beijo no ombro. Então, Tem um caso, não sei se é o mesmo caso, mas tem um caso desse lá perto da minha casa. Deixa Tem ele um falar. tanto de carola passando em frente à minha casa indo pra essa paróquia. São vários. aí, Deixa eu lá em concluir. Madagascar. Então, o que acontece? Isso mostra o cansaço de os padres que já estão há mais tempo em um determinado lugar. É sangue novo também, né? E segundo, o sangue novo de um outro sacerdote que chegou e que está fazendo as coisas diferentes do que era feito antes. Acho que o modo é importante. O né? modo, Como o você modo também é fundamental. A gente está dizendo que padre A é bom, padre B é ruim, padre C é complicado. A gente não está dizendo isso. Mas o modo com que a palavra de Deus é pregada vale muito e faz muita diferença na vida das pessoas. Tem que atrair, tem que cativar. Tem que atrair. O padre ele tem que se preocupar em atrair as pessoas. Da mesma forma que o influencer, ele se preocupa em conseguir seguidores, conseguir os likes para ele poder monetizar, para ele poder ganhar dinheiro com aquilo. Agora, até saindo do contexto do influencer católico, mas falando do influencer, né? Que também quer dinheiro? Que quer dinheiro, ele quer dinheiro. Então, ele se preocupa com a forma de pregação, ele se preocupa com a forma que ele vai falar, para o público que ele vai fazer, né? Certa vez eu falava com o padre Samuel assim, olha, a homilia que você faz numa igreja A não pode ser a mesma que você faz na igreja B, porque os públicos são diferentes. Não adianta eu chegar numa igreja de favela, numa igreja pobre, onde as pessoas vão assistir a missa de chinelos ou então até descalças, falando de Monet, falando de Shakespeare, falando de Dostoiévski, falando desses nomes que são tão comuns a você. Não tem como falar dessas pessoas em determinados lugares, porque a gente vai sair como doido, maluco, porque as pessoas não vão nos compreender. Entretanto, eu não posso fazer qualquer coisa em uma igreja em que eu sei que as pessoas têm um pouco mais de conhecimento, que as pessoas têm um pouco mais de cabedal, se é que eu posso usar essa palavra. Em resumo, tem Entendeu? que entender como a comunicação requer muito cada- mais do que uma intuição. Né? cada Justamente. lugar, né? E comunicação é troca. Se eu não tiver abertura para entender o meu interlocutor, o canal de comunicação, o objetivo e a intencionalidade, ela não é E os efetiva. padres novos já estão vindo com essa sensibilidade? São tiktokers, né? Vê o Padre Patrick aí nas redes sociais, aí você vê, né? Gente Os boa. padres fazem dancinha. Parece mesmo ser Qual um que é o cara Patrick? bacana. O Patrick é um que é coaching aí também. Ele grava umas coisas engraçadas. É o da caixa de pergunta. É o daquele... É muita massa ou não?
Não, acho que não. Ô, gente, hoje eu já descobri padre motoqueiro. Tem um motoqueiro que eu esqueci o nome dele lá do sul. Descobri padre motoqueiro, Padre Pablo. Você tem aí um que tá do nosso lado aqui de Divinópolis, que é o padre Christian Shankar, que é uma pessoa que eu conheço, respeito, admiro. Tem um trabalho muito bacana com a pastoral familiar. Famoso, mais antigo, digamos assim, né? Então, assim, eu O cara acho... que joga sinuca. Agora, você quer um padre que exerceu mais influência no Brasil do que o Monsenhor Jonas Abib? Verdade, é. Né? Nós cantamos as músicas dele, nós Muita rezamos. influência, inclusive. Ele exerceu uma influência que não para E nem a de Canção que Nova, morreu. que é uma máquina de comunicação. Que é uma máquina. Pode-se fazer as críticas que se quiser, é um modelo, né? E agora, enfim, não vou entrar nesse mérito, não. Mas é um padre que teve grande relevância. Justamente, na ganhou vocação de muitos. inúmeros títulos do Vaticano e, acima de tudo, de uma vontade muito grande de Mas aí- viver e aquilo de que é perguntas. e de perguntas. Mas como que a gente vai levar esse emaranhado para um contexto de internet, principalmente o contexto de Brasil, que é lotado de recorte descontextualizado? Fake Que é o news, que- tô dizendo. Eu tô falando assim, no geral, porque Olha só. todas as narrativas que a gente encontra na internet são montadas de recortes descontextualizados. Como é que a gente vai levar esse emaranhado E, sobretudo, depois? a mentira- Essa profundidade de E, fé? sobretudo, a mentira viraliza muito mais. Se Com assunto, certeza. Ele é Porque é mais violento, interessante, né? E ele tem potencial de comentário, ele engaja muito mais. É o que acontece hoje. Pensa, por exemplo, hoje a dificuldade que a esquerda está tendo de ter capilaridade, porque a esquerda, junto com a Igreja Católica, é um movimento, vamos dizer assim, bastante bem intencionado, que teve seu momento de base, mas hoje está desconectado. Então, Tá alienado da realidade. É, Exatamente. o problema é E isso, não tem capilaridade. e foi nessa frecha que entrou, foi nesse momento que entrou a direita dessa forma que eu falei. Né? Porque ela traz pautas quentes. Exatamente. Mas construindo geralmente, como eu disse, narrativas A com teologia recortes. da libertação é muito falha no que tange a influência. ela foi Ela forte, ela não conseguiu... manter aquele padrão. Ela não conseguiu pegar o time da mudança. Porque pensa bem, hoje eu olho para uma pessoa como é o caso do Lula, por exemplo, né? E o Lula é filho de movimentos eclesiais de base. Deixa isso claro o tempo inteiro. Na época dele engajava. Nós não teríamos um Lula sem igrejas muito bem conectadas, Claro. bispos conectados e por aí vai. Só que quando mudou do analógico para o digital, perdeu o time. Eles não fizeram essa conversão. E não vai conseguir. E, sobretudo, porque a lógica hoje, né, das redes sociais... Tá aí o Elon Musk na briga com Alexandre de Moraes. Pra medir. O que engaja é o que polemiza. Justamente. Entendeu? É o recorte, é a lacração. Então, a esquerda, ela é bem assim... Ela é sodier, ela é gourmet. Ela é algum... Entendeu? Ela é uma esquerda caviar. A esquerda é como a Igreja Católica. Ela tem que explicar o que é uma Páscoa, o que é a fé. A direita, não. Mas é isso. A fé, mas isso tem assim alguma utilidade real para a fé? Essa coisa de lacração, de render assunto. É claro que tem, ué. Os evangelistas lacraram, ué. Olha os textos bíblicos, você vai ver a lacração que tem lá. João era um grande lacrador, ué. Era mesmo. Por que ele coloca determinadas coisas na boca de Jesus? O cara acabou de ser curado, e ele coloca lá na boca do cara que não dá para ser mais judeu, está expulso da sinagoga. Então, sempre lacrou. Agora que a questão é o seguinte, a história é contada pelos vencedores. A Igreja Católica já teve o seu momento de domínio do discurso. Está aí o protestantismo para não deixar mentir. Só que agora ela perdeu o domínio do instrumento técnico. E quem tem o domínio do discurso? Os valadões. E a igreja vai ter que saber com isso. Claro, É. Eu acho que O João está desesperado comigo e assim. Não, mas Nós vamos ser processados por quem hoje? Eu Não tenho vou citar o nome não, o povo vai... tem uma lista ali já. Mas, pegando um pouco de carona, eu vou repetir mais uma vez uma coisa que eu já disse aqui em podcasts passados. Os pobres escolheram os evangélicos. Isso aí é fato. Os pobres escolheram os evangélicos. Nós fizemos a opção preferencial pelos pobres. Me perdoa, eu não gosto muito dessa frase. Tá? Mas a igreja fez a opção preferencial pelos Tô lembrando daquele bispo de Aparecida. Levanta os povos. Aquela bobagem, né? Porque foi uma bobagem, né? Mas, são os nossos bispos, sabe? São paradigmas, na verdade, né? Levantem os É um pobres. paradigma, e é por isso que eu falo, né, possivelmente na época que ele foi formado,
isso era muito relevante, isso comunicava alguma coisa. Claro. Hoje não. Então o desafio hoje de entender como comunicar coisas antigas e tão novas. O compromisso com da igreja com os excluídos, ele é irrenunciável. Claro. Só que hoje o excluído é a mãe que tem um filho drogado e que liga na canção nova. E a igreja às vezes Entende? e a igreja não quer abraçar essas pessoas. Claro, e aí por isso que eu estou dizendo, bate, morde e assopra. Para dizer que sim, precisa de um consenso e de um movimento que eu nem sei se nós vamos dar conta. Eu acho que não dá, não. É uma utopia, tem muita boa né? vontade agora, porque a internet hoje, ela criou aldeias, né, para citar o McLuhan. Então, a Igreja Católica, ela sempre quis ser uma grande aldeia, uma grande oca. Agora não, são aldeias particulares. Então tem a aldeia do Padre Paulo Ricardo, a aldeia do Júlio Lancelotti, a aldeia do Patrick, a aldeia do Padre Fábio de Mello. Isso não pode correr o risco assim, de criar igrejas paralelas? Elas já Elas já existem dentro da própria igreja. Existem, e eu acho que não vai demorar muito não para a gente ter um outro cisma aí dentro da Igreja Católica, não tenho dúvida nenhuma. Está chegando num ponto que ele vai se tornar irreconciliável. Nós estamos... É a mesma crise de Miguel Celulário, é a mesma coisa daqui Porque a pouco. eu já acho a igreja cheia de movimentos, e um movimento mais esquisito que o outro, todos tendendo a ser seitas. E com cada vez menos capacidade de comunicar entre si. Foi que vai rachar, Mas claro, é o que eu gente. disse. Claro que vai. A fé, os nossos padres, o clero e a igreja no geral, ela precisa começar a trabalhar a fé com uma cultura de convergência, que é algo que Mas a gente vê. como? Porque para os protestantes é mais fácil. O Valadão, eu fico vendo o vídeo do Valadão, e com todo o máximo respeito ao trabalho deles, não estou dizendo que é certo ou errado, mas, por exemplo, o pai tinha uma igreja que agora foi assumida por ele. E ele grava os vídeos dele falando assim, não, e minha irmã tem uma igreja, que não é a igreja batista, é a igreja lá de Orlando. Para o protestante, isso não é um problema. Eles são milhares e eles ficam divididos, só se encontram no Festival Promessas. Para a Igreja Católica, isso é o fim. Justamente. Porque a Igreja Católica ela é baseada A numa gente ideia se de una, né? comunhão. Unidade. Então, como você vai fazer? Não, mais do que profundamente unidade. institucionalizado. Exato. E mais, o problema Você não é a tem uma unidade. hierarquia É muito instituição. rígida. E no protestantismo você não vê essa hierarquia. E os bispos Tem da hierarquia. CNBB estão indo à loucura, porque antes falavam uma coisa no púlpito, era aquilo e por aí vai. Agora, o cara vê o bispo falando, Ele vai questiona. entrar em casa e vai escutar assim, vai lá no Padre Paulo Ricardo, vai descobrir, lá na Escola da Fé, não sei o quê, que o bispo falou alguma coisa que é católica, peronomútil. Entendeu? E ninguém vai dizer o contrário. O cara vai estudar, ele vai pesquisar, coloca no chat GPT, aí tem uma encíclica lá do Papa João Paulo II falando, e vai falar assim, Francisco é o... Entendeu? É isso, entendeu? E para mim uma grande fonte de, assim, eu acho que é uma das principais fontes de pesquisa católica aqui no Brasil é o Papo de Sacristia. É claro. Para mim é o principal. Nós Claro. estamos fudidos por causa disso, né? Essa é a nossa vocação. Trazer questões, apresentamos as questões, não fechamos nada, porque não é esse o trabalho, mas é um programa para você problematizar, para você correr atrás de informações, para você ficar bravo com a gente. E sair da vala da ignorância. Isso. Bem para nós. Eu acho que a salvação para nós católicos é nós nos embebedarmos do conhecimento. E a gente procurar ser uno naquilo que é possível ser uno, né? Eu acho que as duas coisas que unem os cristãos em todo mundo é a palavra e a Eucaristia. São as duas mesas fundamentais da fé. Você, como sempre, é um grande otimista. Eu me vou dar a prerrogativa de ser pessimista. Eu acho que a Igreja Católica, como não esteve em outros momentos, está em grandes apuros. Não, sempre... Sabe por quê? Por quê? Porque tem um desafio de comunicação, um desafio de linguagem, ela está dividida entre si e a pior heresia que surgiu dentro dela vai muito bem, obrigado. Isso nunca existiu na história da igreja. Nunca. Eu acho que a Igreja Católica está em apuros como ela jamais esteve em outro momento da sua história. Justamente. Eu acho que a coisa... Não, tem aquela questão não prevalecerá, as portas do inferno e por aí vai. Acredito nisso, sou católico, estou junto com a empresa, mas eu acho que ela está em apuros profundíssimos. Se não abrir o olho, eu acho que vai Amém. ficar para trás. Mas é o que eu estou dizendo, justamente isso. Precisa haver uma cultura dessa convergência, dessa
vontade de querermos fazer algo diferente. Agora, que coisa diferente é essa? Como unir esse povo todo? É Lancelotti, é Padre Fábio É Lancelotti, é Fábio de Mello, Manzotti. Padre André, Manzotti, Padre Uma missa Samuel com todos eles, Fidelis. pronto. Eu dou a ideia dessa mesa aqui. Essa mesa aqui une bastante. Desune, mas Porque une. para os protestantes isso não é um problema. Para o protestante, assim, se um cara é Padre Paulo Ricardo, se um cara é Manzotti por aí vai, todo mundo junta depois e resolve o problema. A Igreja Católica já não consegue mais isso. Entende? Quando você tem partidários, eles não têm um mínimo consenso. Protestante você tem. Quando o negócio aperta mesmo, o Valadão vai lá com Malafaia, que vai lá com Valdomiro. juntam, né? Na Igreja E Católica, o não. pau cai a Você folha. consegue imaginar uma reunião da CNBB onde esteja na mesma mesa o Fábio de Mello, o Padre Paulo Ricardo, o Júlio Lancelotti? Não consegue. Os protestantes conseguem fazer isso. Nós não. É. E aí, como é que nós vamos lidar com isso? Acho que eles estão mais católicos do que nós nesse aspecto. Também acho. Pois é. Fica aí. Nada que o dinheiro não une. Fique a convergência. Qual é? Não sei. Você aí que gosta do Papo Sacristia, liga aí o computador e se sinta influenciado por nós, porque a gente precisa também do seu like, tá? Obrigado aí. Valeu.